Olá, turma. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem um exercício da página 41, onde vocês deveriam escutar um áudio e, por meio desse áudio, eu responder as perguntas que a página pede. Deixei o áudio disponível no final do vídeo da aula passada, então vamos às correções de hoje. Então vocês ficaram de fazer a questão número 2 e 3 da página 41. A questão número 2 pede o seguinte, né? Now you are going to listen to some information about the benefits and the controversies that surround GM products. While you listen, take notes on the table below. Ou seja, você vai escutar algumas informações sobre os benefícios e as controvérsias que cercam aí os produtos geneticamente modificados. Enquanto você escuta esse áudio, tome algumas notas aí na tabela abaixo. Aí eu tenho uma tabela aí, ela está dividida entre benefícios e controvérsias. Aí eu tenho alguns pontos em cada um desses tópicos, né? Eu tenho pontos aí para os benefícios e para as controvérsias. Aí eu tenho aí crops nos benefícios. As respostas para crops, de acordo com o áudio, são os benefícios. Crops quer dizer cultivo. Eu tenho quality, nutrients, more resistant, new products. Os benefícios de animals. Better products, healthier animals. Tá? Animais mais saudáveis e melhores produtos. Environment. Environment quer dizer ambiente. Eu tenho conservation, conservação. Eu tenho society, food security, comidas, a alimentação mais segura, ou segura, desculpa. Alimentação segura é o benefício para a sociedade. Aí eu tenho agora os tópicos para controvérsias. Eu tenho segurança. Quais são as controvérsias? De acordo com o áudio, Human Health Impacts, Environmental Impact, ou seja, impacto na saúde da humanidade e no meio ambiente. Aí eu tenho Access and Intellectual Property, ou seja, acesso e propriedade intelectual. Aí eu tenho Domination, Few Companies, dominação, poucas empresas. Dependence on Industrialized Nations, dependência de nações industrializadas. Aí eu tenho Ethics, quer dizer éticas, né? De acordo com as controvérsias aí. Messing with Nature. E eu também tenho Society, Limited to Rich Countries. Então essas são as respostas aí da questão número 2, está aparecendo na tela para vocês. Aí nós temos a número 3. A número 3 ela pede o seguinte. Listen again, write T for statements that are true and F for the ones that are false. Then compare your answers with your classmates. Ou seja, escute as informações do áudio, marquem T para verdadeiro, F para falso. Então compare as respostas com os colegas, mas não é possível fazer essa comparação aí de resposta. Então vamos lá. Aí eu tenho aí benefícios e controvérsias também. E aí eu já vou mostrar a sequência como que ficou, tá aparecendo na tela para vocês. T, F, T, F, F, T, F, T. Tá? Então essas são as sequências das respostas da questão número 3 da página 41. Façam suas correções. Hoje nós falaremos sobre os verbos modais na página 42. Porém, a página 42 ela apresenta 4 verbos modais. Mas eu vou falar somente de 2 hoje, porque senão creio que vocês vão confundir um pouco, porque os verbos modais eles são bem confusos se a gente não prestar atenção. Então, o que são verbos modais? Ou verbos modelos. Os verbos modais eles são uma espécie diferenciada de verbos na língua inglesa. Como assim diferenciada? Eles não seguem as regras que os demais verbos seguem. Ou seja, eles são uma espécie de verbos irregulares, mas não são irregulares de fato porque eles não seguem a regrinha de um verbo irregular. Tá? Os verbos modais eles são utilizados para indicar permissão, conselho, possibilidade, obrigação, necessidade. Essa é a função aí dos verbos modais. E o que acontece com os verbos modais? Ele faz pergunta com ele mesmo, ele responde com ele mesmo, e ele não aceita, por exemplo, flexão de verbo depois dele e nem nele mesmo. Por exemplo, os outros verbos, para se tornar no infinitivo, nós colocamos o to antes. Por exemplo, amar em inglês, to love. Comer, to eat. Sorrir, to smile. Esse to, que vem antes do verbo na língua inglesa, ele equivale ao are
er, ir da língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando a gente fala assim, amar, comer, sorrir, então palavras que terminam em ar, er e ir são consideradas verbos. Tá? Então, esse ar, er, ir, em inglês é representado pelo to. Porém, quando eu tenho verbos modais, o verbo que vem depois do verbo modal, ele não aceita esse to. É bem confuso, mas não é impossível aí de entender, então prestem atenção. Primeiro vamos falar hoje sobre o can e o may. O can e o may, eles são verbos modais. Os dois têm praticamente a mesma tradução, que é poder. Eu posso, I can. Você pode, you may. You can, I may. Porém, tem uma certa diferença entre os dois. Mas que diferença seria essa? Por isso que tem que prestar atenção. Os dois se traduzem como poder. O can ainda se traduz como saber, ou seja, o can tem duas traduções. Eu posso traduzi-lo como poder e como saber. Porém, eu só vou traduzi-lo como saber quando eu estiver relacionando esse verbo a habilidades. Por exemplo, eu sei nadar. I can swim. Você sabe tocar piano? You can play the piano. Tá, então, todas as vezes que vocês mencionarem habilidades, nós iremos usar o can. Existe o verbo saber em inglês, que é o know, e o know também pode ser usado para habilidades. Porém, quando usarmos o know em habilidades, a gente falará know-how. Por exemplo, eu sei nadar, I know how to swim. Eu sei tocar piano, I know how to play the piano. Porém, não vem ao caso agora. Tá? Então, o can e o may serão traduzidos como poder, sendo que o can também poderá ser traduzido como saber, quando eu estiver relacionando can a habilidades, a talentos. Tá? Mas qual a diferença entre eles? Tá, vamos lá. Os dois indicam poder, os dois são utilizados para permissão, para possibilidade. Porém, o can ele sempre vai estar mais relacionado a, quando eu tiver possibilidades, em algo mais possível de se acontecer. Por exemplo, quando eu digo assim, fumar pode dar câncer. Smoking can cause cancer. Reparem que, nesse caso, há uma probabilidade real de uma pessoa desenvolver câncer fumando, porque ela está ingerindo as substâncias no seu organismo. O may será utilizado também como possibilidade, porém em situações que não se tenham tanta certeza de que aquilo vai acontecer. Por exemplo, você pode encontrá-la na padaria. You may find her at the bakery. Reparem que existe essa possibilidade, porém ela não é tão certa quanto o câncer que é causado por causa do cigarro. Então o can vai ser usado em impossibilidades quando se tem algo mais concreto e mais plausível de se acontecer, e o may vai ser utilizado quando não se tem tanta certeza que isso vai acontecer. Tá? Quando os dois na questão de possibilidade. Em questão de permissão, o may é mais utilizado. Por exemplo, eu posso ir ao banheiro? May I go to the bathroom? Eu posso tomar água? May I drink some water? Então, o may, nesse caso, no sentido de permissão, ele será mais utilizado, será mais usual. O can pode ser usado para pedir permissão? Pode. Porém, o may ele tem mais essa função de permissão. O can tem mais essa função de conseguir alguma coisa, de saber fazer alguma coisa e de uma possibilidade mais remota, não, mais possível de se acontecer. É um pouco complicado, um pouco chato, mas quando a gente entende fica mais simples, tá? Então, por exemplo, vou recapitular. O can e o may se traduzem como poder. O can pode ser traduzido como poder e também como saber. Tá? O can e o may podem ser usados para indicar possibilidade. Porém, o can, em questões de possibilidade, será usado quando se há uma certeza mais real de que aquilo aconteça. Por exemplo, fumar pode causar câncer. Smoking can cause cancer. Porque existe uma possibilidade real, de fato, de se desenvolver câncer fumando. Então, nós usamos o can. O may já é usado nessa questão de possibilidade quando se há uma possibilidade mais remota, ou seja, não é tão próxima de se acontecer. Né? Eu posso te encontrar na rua. Qual a probabilidade de eu te encontrar na rua? Ela é
Dependendo da situação, ela até baixa, né? Não se há uma certeza que eu vou te encontrar na rua. I may find you at the street. Eu posso te encontrar na rua. Reparem que entre o cigarro e o câncer e eu te encontrar na rua, é mais certo e comprovado que o câncer, que o cigarro causa câncer do que eu te encontrar, por exemplo, na rua, num grande centro, por exemplo. Espero que vocês estejam captando um pouco essa diferença entre may e can. É por isso que eu não vou explicar might e could, porque senão vocês iriam se confundir. Tá? Então, novamente, may e can vão ser traduzidos como poder. O can ainda tem o plus de ser traduzido como saber. Então vamos por partes novamente. O can vai ser traduzido como saber quando estiver relacionado a talentos, habilidades, abilities, né, em inglês. Por exemplo, eu sei tocar piano, I can play the piano. Eu sei nadar, I can swim. Eu sei dirigir, I can drive. Eu sei falar francês, I can speak French. Tá? Então, todas as vezes que eu tiver habilidade, eu vou usar o can. O may vai ser usado mais em permissão. Ele é mais permissível. Posso ir ao banheiro? May I go to the bathroom? Você pode ir ao banheiro. You may go to the bathroom. May I drink some water? Eu posso tomar água? Yes, you may. Sim, você pode. Então, no sentido de permissão, o may será mais usado. O que não impede do can também ser usado para permissão. Porém, o can vai ser usado para permissão quando se há uma certa informalidade. Ou seja, se eu tenho uma intimidade com uma pessoa, aí eu utilizaria o can, digamos assim, porque ele expressa essa informalidade. Tá? No sentido de permitir alguma coisa. Por exemplo, posso usar seu telefone? Can I use your phone? Posso usar o seu carro? Can I drive your car? Tá? Então, no sentido de permissão, o can será mais informal e o may será mais usado. Tá? No sentido de permissão. Espero que vocês tenham compreendido aí a diferença e o may até agora. E no sentido de possibilidade, probabilidade, o can será usado sempre quando há chances reais daquilo acontecer. E o may será utilizado quando as chances não são tão reais assim. Tá? Fumar causa câncer, é algo real, estudado e comprovado. Então, nesse caso, nós utilizamos o can. Smoke can cause cancer. Tá? Eu não poderia falar, por exemplo, smoke may cause cancer. É como se fosse assim, tipo, pode ser até que... Né? Não. Então, nesse caso, o can ele é usado em possibilidade quando se expressa que aquilo pode tem mais chances de acontecer. Tá? O may vai ser utilizado quando não há tanta chance assim de acontecer. Por exemplo, I may find you at the street. Posso te encontrar na rua? I may find you. Desculpa. I may find you at downtown. Posso te encontrar no centro da cidade, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, onde há uma possibilidade mais remota, eu uso o may. May e can é um pouco difícil de compreender, mas não é impossível. Eu vou deixar um PDF para vocês aqui embaixo, para vocês poderem dar uma lida. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não compreenderam o uso do may e do can, na próxima aula nós retornaremos. Tá? Eu vou focar muito no may até que vocês possam entender no may e no can. Eu vou deixar um PDF aqui, um exercício para vocês poderem praticar. Depois eu falarei sobre might e could. Aí então nós faremos os exercícios do livro. Tá? Por enquanto não façam aí os exercícios do livro. Então, por hoje é só. Tá? Respondam a chamada, façam um exercício do PDF, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Copiem no caderno. Tá? Pode colar quem tiver impressora, porém eu até prefiro que vocês copiem, porque aí vocês praticam, acho que fixa melhor na mente de vocês. Qualquer dúvida me procurem. Até a próxima aula.